Instituto de Previdência Social. E o governo deu àquela localidade casas para que as pessoas que trabalhassem para o governo morassem naquele bairro chamado agora IPS, Instituto de Previdência Social. O John Locke, então, o que ele faz? Ele traz esse mesmo anseio para dentro da política, o livre comércio, a mesma liberdade de fazer o comércio, aos empresários grandes surgindo nessa liberdade aí. O liberalismo político criou um clima cultural de liberdade de consciência. O iluminismo, inspirado por Locke, valorizou a razão e a autonomia. Schleiermacher herdou esse espírito iluminista liberal, embora não haja influência direta. Aí veio John Locke, ele escreveu a Carta sobre a Tolerância. A Carta sobre a Tolerância de John Locke é dar ao outro o quê? Ele diz: separação entre igreja e Estado. Estado cuida da paz civil, igreja cuida da salvação da alma. O Estado não deve obrigar ninguém a seguir uma religião específica, já que o Estado obrigava até então. Liberdade de consciência. A fé é autêntica se for fruto da livre escolha, não da imposição política. Olha como o liberalismo começa bem. Está dando a outra pessoa o direito de dizer assim: eu não nasci dentro de uma religião, eu quero ter o direito de escolher onde eu vou congregar, o que eu vou ser, já que quem escolher a religião é o próprio Estado ou a própria família. Cada indivíduo deve ter o direito de escolha da religião. Como é que você vai dizer que o liberalismo é ruim? Mas o seu desdobramento, suas conexões, é que paramos onde paramos. Convivência pacífica. A paz civil depende do respeito à pluralidade de crenças. Aí nós vamos ver várias crenças onde o cristianismo condena todas elas. Nenhum governo deve usar a força para obrigar alguém a adotar uma religião, já que até então o próprio governo obrigava. Aí a linha do tempo que eu fiz: liberalismo político, John Locke, século XXI, teologia liberal. Se os irmãos começando cansando, eu vou acelerando. Então, olhando para o rosto dos irmãos, vendo o pastor que está com 62 anos arreando o ombro, eu aumento. Tá bom, pastor? O Ronaldo, deixa comigo. Século, não tem muitos slides não, preparei pouco, que eu já sei como funciona. Pode ficar tranquilo, já está acabando. Pastor Hélio pregou lá na nossa igreja, disse que estava acabando, pregou mais 50 minutos. Eu falei: imagina. Ele falou: estou acabando, pregou mais de uma hora. Prometo que eu vou ser breve. Ainda bem que acabou, que quase que não acaba a hora. Liberalismo político, John Locke. Iluminismo, século XVIII. Teologia liberal, 1768, 1834, com Friedrich. E já no século XIX, reações e desdobramento. Karl Barth criticou o liberalismo. Eu gosto dessa frase aqui, de Schleiermacher, que ele diz: exprime o caráter religioso do romantismo, acentua a formação ética do sujeito, é estrutural seu trabalho na compreensão da hermenêutica como teoria de interpretação dos signos de uma cultura, realçando a historicidade e o papel da subjetividade. Esses signos, houve Ferdinando de Saussure, um curso geral de linguística. Ferdinando de Saussure nasceu em Genebra, pegava um ônibus, um trem, 8h45, França, Genebra. Não escreveu nada, mas os seus alunos escreveram as aulas sobre ele. E nas aulas sobre ele saiu o livro Curso Geral de Linguística, Ferdinando de Saussure. Nós temos aí entra a análise do discurso. Por que eu estou falando isso? O liberalismo trouxe algo muito ruim, chamado análise do discurso. Eu tenho pós em semiótica e análise do discurso. A semiótica vai aos signos, é a fala através de Ferdinando de Saussure, a língua, e a parole, que é a fala. O que isso vai desdobrar? Ele estava estudando como se constrói as palavras, como se formou a língua. Aí chegaram a criar análise do discurso. Tudo não passa de uma análise do discurso. Juan Martínez escreveu um livro, A Ecologia dos Pobres.
Juan Martini disse: eu não sou marxista, mas eu estou escrevendo um livro materialista, porque trocar o material pelo simbólico. O que é trocar o material, irmã, pelo simbólico? O rio está poluído. Não importa se o rio está poluído. O que importa é o que estão falando sobre o rio estar poluído. O que passou a ser analisado foi o discurso. E a materialidade perdeu todo o sentido. Então as pessoas começaram agora a analisar o que outros falam, mas ninguém toma uma atitude mesmo para resolver aquela questão. O rio está poluído? Vamos tentar despoluir o rio? Não. É o que estão dizendo sobre o rio está poluído, porque trocamos o material pelo simbólico, cumprindo o que Marx profetizou. Tudo que é sólido vai se desfazer no ar, como está no O Capital, 2 volumes, mais de 1000 páginas. Aí vou passar aqui, também vou passar, porque esse sentimento de abordagem vai ser muito grande para vocês, o sentido de absoluto. Quando ele diz que o Schleiermacher, ele vai dizer que a religião Schleiermacher, ele vai dizer que é um sentimento de dependência absoluta. Ele diz absoluto para distinguir de outras formas de dependência. Depender de Deus é mais do que depender de pai, de sociedade e de professores, etc. Aí, antes de etc, não se coloca vírgula, porque etc é latim e já indica e. Professores, bota só etc, sem vírgula e sem e, porque ele já está dizendo que é e. Dependência absoluta, todas as pessoas dependentes são relativas. Vamos passar para cá? Por que isso é chamado de teologia liberal? Porque Schleiermacher coloca o indivíduo e sua experiência interior no centro da definição de religião. Não é religião que define o indivíduo, é o indivíduo que define a religião. Não é o burro que puxa a carroça, é a carroça que agora está puxando o burro. Quem veio primeiro? O homem ou a religião? A religião veio primeiro porque foi Deus que criou o homem. Rodolfo Otto que está aqui, o sagrado e o profano. Ele, na África, Rodolfo Otto, ele leu Isaías 6. Quando Isaías teve aquela visão, ele diz: aqui está a raiz da religião, o sagrado. E o sagrado é o luminoso. O que há de númenes, de luminoso, de Deus que está em fagulhas no pastor Lucas. Aí a Ana Beatriz Barbosa Silva, nossa psiquiatra, diz: você crê em Deus? Eu já passei dessa fase. Eu agora estou procurando a faísca, a luminosidade de Deus em mim. Ela tirou de Rodolfo Otto, que tirou de Carl Gustav Jung. O livro vermelho de Carl Gustav Jung, ele está buscando o luminoso, cheio de simbolismo. O livro vermelho, ele almoçando dentro de casa, os demônios aparecem para ele. Para o psiquiatra Carl Gustav Jung, tinha um pastor, ou era ele era de Genebra, ou era pastor, ou era padre, a família do nosso psiquiatra Carl Gustav Jung, também toda cristã. Ele tirou esse luminoso de Rodolfo Otto, o sagrado e profano. Rodolfo Otto tirou o luminoso de Calvino. Calvino tirou de Santo Agostinho. Santo Agostinho tirou do apóstolo Paulo. O que há de Deus em nós? Qual é a fagulha de Deus? Qual o luminoso? O luminis. Então, teologia liberal, ela liberaliza a teologia ao libertá-la de depender somente da autoridade da igreja, de depender da Bíblia e da tradição. A origem interior, a religião então não é imposto de fora, mas nasce de dentro da consciência religiosa universal, dizendo que a religião agora é de forma íntima, subjetiva. Resumindo, pastor, tem mais alguns slides, não sei se eu vou continuar por causa da hora, tá bom? Você me deu 1 hora, mas eu acho que 1 hora é muito tempo para os irmãos ficarem sentados. Eu acho que eu não fiz 1 hora não, porque eu sei a hora cronológica, não fiz 1 hora, mas eu acho 1 hora muito tempo, tá bom? Resumindo, ele diz assim: o que Schleiermacher queria dizer é que a essência da religião
é reconhecer o mais íntimo coração, que somos totalmente dependentes de Deus. Essa experiência interior é o núcleo da fé, e dela nascem doutrinas e práticas, mas nunca o contrário. A religião nasce do interior do homem, segundo ele. Mas dá para entender, ele está num tempo onde as pessoas não tinham direito à escolha, onde as pessoas não poderiam nem dizer se queria ir para uma anglicana, uma puritana ou a católica. Era imposto isso pelo governo ou pela família. Ele queria que isso se tornasse algo que a própria pessoa escolhesse. Mas isso vai mudando, né? E hoje nós temos o progressista, que é de Reykjavik, Ariovaldo Ramos, Ney Barreto, homens que tomaram a mídia, mas com viés totalmente social, ideológico. E hoje Ariovaldo Ramos, não sei se está pastoreando, creio que não, é de Reykjavik, aposentou, né? Entregou a igreja agora no outubro. Ney Barreto também não está mais. Só sei que o progressista que não dá lugar para arrependimento e mudança de vida está fazendo até um belo trabalho social, mas não está levando ninguém para o céu. Os pobres sempre estarão convosco, mas aquela mulher estava fazendo o quê? Jogando perfume sobre Cristo. Por que eu lhe a ceia fazer isto em memória de mim? Porque Joseph Campbell, O Poder do Mito, quando tomamos a ceia, não esquecemos o que ele fez. Imagine se arrancássemos a ceia. A cruz já arrancaram das igrejas, de locais públicos, de escola. Os símbolos, eles materializam a fé. O pão é pão, mas representa, nos faz lembrar. Então hoje, acho que essa palestra é para a gente trazer assim, às vezes vamos distanciando tanto e estamos tão enredados nessa análise do discurso, que nós esquecemos quem ele é, o que ele fez. Eu acho que hoje o liberalismo teológico é para nos mostrar que respondeu sim ao anseio, mas o seu desdobramento, chegando na teologia liberal, no progressivismo, nós chamamos de progresso, sei o que, eu sou progressista. Falou progressista, você já sabe, ideologia. Não tem nada, não tem espaço para milagre. Vamos falar como Edna, cada de alguns 2, 3 textos. Nós estamos com esse pré-julgamento todo sobre pessoas com outras opções sexuais, achando que alguma compreensão de um texto deveria ser mudada para tentar colocar os pecadores para dentro, como se Deus rejeitasse os pecadores. Ele manda vir como está, mas parece que ele não aceita que permaneça como está. Então a palavra maior para mim hoje é trazer a memória, porque tudo isso não pode nos espantar, porque a escatologia responde. A escatologia responde a tudo isso, porque a escatologia já mostra que para lá nós estávamos caminhando. É para esse mundo que nós estamos caminhando. A escatologia diz em 2 Timóteo 3, amante de si mesmo, nos últimos tempos, avarento, presunçoso, orgulhoso, ingrato, desobediente a pai ou mãe. Colossenses diz que a igreja irá se apostatar da fé. E Jesus faz uma pergunta sempre aos discípulos, Lucas 18:8, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Então a escatologia nos localiza no tempo, porque ela trata sobre as últimas coisas. Jesus não quer que não saibamos as últimas coisas, sobre o seu dia, sua volta. Nem o Filho sabe, senão só quem? Só o Pai. Parece estranho, né? Mas no casamento dos judeus, em João 4, quando vai casar, quem pede a filha em casamento é o pai do noivo. O noivo está lá, o pai do noivo chega e pede a filha em casamento. O dote que o noivo dá
é para que, se acontecer alguma coisa com o noivo, ela não fique desamparada, ela possa estar bem assegurada com o dote que ele deu. É dar o cântaro, a noiva decide. Se ela pegar o cântaro, ela aceitou o pedido. Se ela empurrar o cântaro, ela não aceitou o pedido. Não é tão opressor como esse mundo lá fora. A religião é opressora. O cristianismo, no período que foi opressor, do outro lado deveria estar muito pior. O cristianismo ainda é a religião mais pacífica que pode se ter no mundo inteiro. Acha uma outra religião mais pacífica. Maomé, Buda violentava crianças e a preferida dele era a menina de 9 anos. Em Meca, ele não foi aceito. Maomé, ele era analfabeto. Quando escreveu ao Corão, analfabeto, escreveu ao Corão, e no Alcorão está escrito. Padre Orlando Fidel Monforte faleceu há pouco tempo. Padre Orlando Fidel diz que no Alcorão está escrito: Maomé, cala a boca. A lei foi dada a Moisés, você é apenas repetidor. Maomé, como não conseguiu o que ele queria, foi para Medina, matou várias pessoas, retorna e, além de ficar com várias crianças de 11, 9, 10, a preferida dele é apenas de 9 anos. O cristianismo é o único livro profético que diz que uma coisa aqui vai acontecer há 700 anos depois e acontecer igual. Porque a Bíblia é diferente de todos os livros, por causa da sua profecia. Aí o noivo aceitou, ele voltava para casa. Agora ele teria que fazer a casa, o puxado para a noiva na casa do pai. Jesus disse: eu vou para a casa do pai preparar lugar. Então, após a noiva aceitar, não estava casado não. João 4, agora deveria o noivo retornar e fazer o lugar que ia ficar para a noiva. E a noiva deveria ficar preparada, porque quem é que decide o dia assim, vamos buscar a sua esposa? É o pai do noivo. E o noivo devia estar preparado. Jesus disse: o filho não sabe, o noivo. Só quem sabe de ir buscar a noiva é o pai. Aí o pai, de madrugada, que geralmente acontecia de noite, vão buscar a tua noiva. E a noiva devia estar todas as noites, durante aquele período que ela não sabia, quando o pai do noivo ia decidir, preparada, com as amigas, para festejar. Nós às vezes não entendemos, mas o judeu entendia perfeitamente o que Jesus estava dizendo em cada momento da parábola. Encerra com a parábola de não crente, ateu, o mestre da angústia, Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer encontra a parábola é o poder de contar algo simples, mas que tem uma grande verdade. A parábola dos porcos. Arthur Schopenhauer conta que estava muito frio, os porcos iam ficar juntos. Mas o que acontecia quando os porcos se aproximavam? Porco espinho. O que acontecia quando o porco espinho se aproximava um do outro no frio? Feria, machucava e saía. Mas ficava muito frio, não tinha jeito deles de novo. A necessidade unia, mas a diferença, os espinhos machucavam, eles se afastavam. Até que eles fizeram o quê? Se aproximou, em uma aproximação considerável, bem próximo, mas que não encostasse, bem próximo, mas que não ferisse. Como ter esse equilíbrio de estar próximo, de não ser ferido e de não ferir? Como ser um pastor que tome conta de um rebanho, vendo que as nossas necessidades nos unem, mas as nossas diferenças nos machucam? Não vai sair essa diferença e a necessidade vai obrigar a se aproximar? É ficando em uma aproximação mais respeitosa possível. Nós não podemos mudar ninguém, mas se você precisar de mim, nós estamos bem pertinho de você para te ajudar. E aquele que pode ajudar todos nós está aqui, Jesus Cristo de Nazaré. Amém?
devolvo a palavra, estou aberto também a qualquer